Glória a Deus. Que Deus abençoe muito a tua vida, vocês que estão na presença de Deus hoje à noite. Eu quero falar hoje a respeito de um assunto que tocou muito em mim. Ontem, quando eu estava meditando a respeito do culto de hoje, Deus falou muito comigo a respeito de princípios para vivermos uma vida extraordinária. Se eu perguntar aqui quantos querem viver uma vida extraordinária, eu tenho certeza que todos vão dizer, eu quero viver uma vida extraordinária. Mas eu vou perguntar, quantos querem viver uma vida extraordinária? Amém. Depende do que para nós vivermos uma vida extraordinária? Depende de nós olharmos para a palavra do Senhor. Depende de praticarmos essa palavra na nossa vida. E aí eu quero então fazer uma caminhada com você em alguns textos bíblicos, e nós vamos falar um pouquinho a respeito disso hoje. E o meu desejo é que você saia daqui motivado, que você saia daqui cheio do Espírito Santo, que você saia daqui para viver realmente uma vida extraordinária. O plano de Deus, ele é que nós vivamos uma vida extraordinária. Eu comecei a ler um livro segunda-feira, chamado Céu na Terra, peraí, para não falar errado. Quando o céu invade a terra, do pastor Bill Johnson, que eu tenho sempre citado ele aqui nas pregações, e eu recomendo você que faça a leitura desse livro, Quando o Céu Invade a Terra. O plano que Deus tem para a nossa vida, e a gente tem falado muito sobre isso aqui nesses últimos cultos, sobre poder de palavra profética, sobre trazer o céu para a terra. Em Mateus, Jesus, quando ele faz a oração do Pai Nosso, ele nos ensina isso. O que ele diz na oração do Pai Nosso? Seja feita a tua vontade aqui na terra, do mesmo jeito que ela é feita no céu. E deixa eu dizer uma coisa para você, Deus te projetou para uma vida de vitória, para uma vida extraordinária, e isso não é jargão. O plano original de Deus, quando Ele criou Adão e Eva e colocou-os no jardim, Deus deu uma missão para eles no jardim. Sabe qual foi a missão? Cresçam, multipliquem-se, dominem a terra. Essa era a missão de Adão e Eva. Já pensou, gente? Deus deu uma ordem para eles, cresçam, se multipliquem e dominem a terra. Mas aí entrou um personagem que tirou o domínio da mão daquele primeiro casal. Satanás, ele conseguiu confundir a mente da Eva e do Adão, de tal maneira que eles entregaram de bandeja nas mãos de Satanás o domínio. Mas Deus, Ele é infinitamente sábio, Ele é maravilhoso, e Ele estabeleceu um plano de resgate. Satanás tirou o domínio do homem, então ele precisava enviar um outro homem para recuperar o domínio. E ele fez isso, Jesus nasceu, falei sobre isso alguns dias atrás, Jesus nasceu, e ele teve toda a legitimidade para agir aqui na terra, porque ele nasceu e se chamou Filho do Homem. Então ele pegou, e vocês percebam, estou fazendo essa introdução para você entender o quão maravilhosa a tua vida pode ser, o quão extraordinária a tua vida pode ser, porque esse é o projeto original de Deus. Satanás, ele conseguiu engambelar o primeiro Adão, mas o segundo Adão ele não conseguiu. Vocês se lembram quando depois de 40 dias de jejum, Satanás apresenta-se diante de Jesus e ele faz propostas. E ele disse assim, olha, se você se prostrar, eu entrego para você a autoridade de todos os reinos da terra. É só dar uma ajoelhadinha e eu te devolvo. Jesus falou assim, valeu mano, obrigado, mas estou fora. Eu vim para morrer, e a minha morte, a minha ressurreição vai me dar de volta o direito definitivo, não é essa negociatinha que você está fazendo comigo não. E aí Jesus resgata a autoridade, o domínio, e Ele dá para nós, Ele diz assim, eis que vos dou
poder e autoridade no céu e na terra. Ele tomou de volta e entregou para mim e para você. Você tem o poder e autoridade sobre a sua vida que Jesus te deu. É por isso que nós podemos viver uma vida extraordinária. Aleluia por isso. Mas vamos ver como é que nós podemos fazer para viver uma vida extraordinária através de princípios, de valores que são importantes. A palavra de Deus diz em Provérbios capítulo 9, versículo 10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo, o conhecimento a respeito de Deus, a prudência. Marcos capítulo 12, versículo 31 diz assim, ame o teu próximo como a ti mesmo. E em Romanos 12, 17 diz, não retribua a ninguém mal por mal. Na versão NVI diz, não retribuam a ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Em Colossenses capítulo 3, versículo 13, a palavra do Senhor diz, continuem a perdoar uns aos outros liberalmente, se alguém tiver razão para queixa contra outro. Na versão NVI, que é uma versão que a gente lê muito aqui na igreja, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Então, para eu viver uma vida extraordinária, temor a Deus, amor ao próximo, perdão, não retribuir o mal que lhe fizeram, são princípios que fazem a gente avançar na vida. Vou repetir: temor a Deus, amor ao próximo, vida de perdão, não retribuir o mal que lhe fizeram, são princípios que fazem a nossa vida avançar. Ter princípios e ter valores é fundamental para se ter uma vida equilibrada e feliz. A vida, na verdade, ela é feita de escolhas e de caminhos. E dependendo das escolhas que a gente faz, nós seguimos às vezes o nosso caminho tropeçando. Não é, gente? Escolhas mal feitas, escolhas sem discernimento, às vezes, sem sabedoria, faz com que as situações fiquem muito difíceis. A gente tropeça em pedra, em pau, em tronco, cai em buracos, cai em armadilhas. Por isso que é importante nós aprendermos a trafegar nessa vida, para realizar os propósitos que Deus tem para nós, os propósitos dele, através da nossa vida. Aqui no Brasil, há muitos anos atrás, os mais experientes vão entender isso, vão saber o que é isso, e é engraçado assim como as gerações estão passando, e é engraçado como às vezes a gente se depara, a gente que eu digo, pessoal da minha idade, aí, da minha faixa etária, a gente se depara como que a gente está ficando velho, né? O pastor hoje estava falando lá no fórum, que ele estava numa reunião de adolescentes e falando empolgado do filme Matrix, e alguns olharam para ele assim, hã? Matrix? Que isso? Tem gente que não sabe o que é Matrix, né? Aquela trilogia. E às vezes a gente se depara com situações, por exemplo, eu vou falar uma frase aqui agora, que vocês vão me dizer o que é a lei de Gerson. Tem a lei de Newton, né? Tem uma série de... Mas a lei de Gerson, vocês sabem o que é a lei de Gerson? Quem sabe? Levante a mão. Quem não sabe, os jovens provavelmente não. Quem não sabe o que é a lei de Gerson? Alguns não sabem. A lei de Gerson foi uma lei que inventaram aqui no Brasil. Gerson foi aquele jogador da seleção brasileira, de futebol lá dos anos 70, que diz que o brasileiro gosta de levar vantagem em tudo. E essa lei ficou engruvinhada na vida do brasileiro. Tanto que algumas pessoas são marcadas realmente pela lei de Gerson. Ele só se envolve se ele for levar vantagem em alguma coisa. Nunca me esqueço de um testemunho que eu ouvi de um pastor uma vez, que um brasileiro foi para um hotel muito chique na Europa, e esse brasileiro aprontou pra caramba lá, na sua estadia, naquele hotel, e quando ele foi fazer
quando ele foi fazer o check-out, quando ele foi sair do hotel, estava bêbado. Aí foram fazer a vistoria no quarto, estava faltando toalha de banho, estava faltando um monte de coisa e estava tudo dentro da mala dele, né? E aí perceberam também no quarto, lá no frigobar, que os vidros os frascos, tem lá umas garrafinhas de uísque, de bebidas, e algumas estavam estranho, o jeito que o uísque estava dentro da garrafinha. E quando foram perceber, ele estava bêbado, foi fazer o check-out, e o que ele fez? Ele fez um furinho na tampa do uísque, dos frasquinhos. Ele tomou o uísque e depois enchia com a boca com água. Então ficou adulterada a embalagem, e aí, quando o pessoal estava abordando ele lá na saída, ele falou assim: eu sou brasileiro, eu levo vantagem mesmo. Então, essa lei maldita, muitas vezes tem prejudicado pessoas. Você pegou? Querer levar vantagem em tudo. E aí nós precisamos entender que se atalho fosse uma coisa boa, não seria chamado caminho, né? Então, já o próprio nome fala, é atalho. Por onde que a gente deve andar? Por caminhos que levam a uma vida extraordinária. E nós na vida não devemos buscar atalhos. Muitas vezes dá uma vontadezinha, né, de buscar um atalho, cortar um caminho, mas nem sempre é vantagem. Nós devemos ir pelos caminhos, e às vezes o caminho é mais longo. Quem está entendendo? O caminho é mais certo, só que demora um pouquinho mais às vezes. Se eu pegasse um atalho, talvez me ajudaria, mas o caminho é mais seguro, não tem armadilha, não tem barranco, não tem buraco. E aí nós precisamos pavimentar a nossa vida através de princípios. Você quer ver uma coisa? Eu acredito que você nunca deva ter feito isso, mas não é revoltante saber que tem pessoa que rouba celular? É revoltante ou não é? Mas por que tem gente que rouba celular? Porque tem gente que compra celular roubado. Aí você pensa, mas como que a pessoa pode comprar um celular roubado? Ué, mas o ladrão precisa dar um fim para aquele objeto, né? Não é conflitante um negócio desse? Espero que aqui ninguém nunca tenha comprado um celular roubado. Porque os ladrões de celular existem porque pessoas compram os celulares roubados. E aí, quando eu pauto a minha vida por princípios, e para eu ter uma vida extraordinária, eu não posso crescer tirando vantagem, lesando alguém. Eu tenho que crescer fazendo aquilo que é certo. Viver de atalhos é viver em uma vida de tristeza, uma vida de destruição. E o que eu quero que você compreenda é que para viver uma vida que agrade a Deus, uma vida extraordinária, é necessário, é preciso viver uma vida de princípios. Ela é mais cara em alguns momentos, mas ela é melhor, ela é mais garantida. Viver de acordo com princípios exigem que às vezes a gente faça escolhas difíceis, que dê para nós, que exija de nós mais dedicação, mais esforço, mais planejamento. Mas você com certeza se tornará uma pessoa melhor, mais saudável, você se tornará uma pessoa extraordinária, se você pautar a sua vida em princípios. Quando você vive uma vida de princípios, você anda com filtro, você observa melhor, você analisa as coisas melhor. Quando nós vivemos uma vida por princípios, você estabelece conexão com Deus e com pessoas de bem. Se você for uma pessoa mentirosa, pode ter certeza que vai atrair pessoas mentirosas. Nós atraímos aquilo que nós somos, aquilo que nós fazemos. Se você
não é obediente, você vai atrair pessoas que não são obedientes também para a sua vida. Se você não respeita autoridade, se você não respeita ninguém, você vai atrair esse tipo de pessoa para estar ao seu lado. Se você não dá valor para a sua família, pode ter certeza que as pessoas que não dão valor à família serão as pessoas que vão estar do seu lado. E aí eu tenho algumas perguntas, vou ser bem objetivo. Suas atitudes honram a Deus hoje? As atitudes que você tem no seu dia a dia honram sua família? Suas atitudes que você tem no seu dia a dia, abençoam a vida das pessoas que estão ao seu redor? Você é proativo? Você é aquela pessoa que faz só o que mandam, ou você faz além daquilo que esperam que você faça? Você é responsável com aquilo que Deus colocou em suas mãos? Você honra quem já honrou você um dia? Como você trata as pessoas na rua? Como você trata um pedestre no trânsito? Um ciclista? Quem viu um vídeo há um tempo atrás que colocaram na internet de um motorista de ônibus que botaram ele numa bike e falaram para ele: agora você vai fazer um caminho de bike aí nas ruas da cidade. Ele desistiu no primeiro quarteirão, porque ele ficou com medo do que os ônibus faziam com ele, porque ele era motorista de ônibus. Aí perguntaram para ele: você vai mudar a sua atitude a partir de agora? Com certeza vou. Que ele ficou com medo de morrer, que o que os ônibus faziam. E aí? Como que você se comporta? Qual é a sua conexão com Deus? É de amor? É uma conexão de entrega? É uma conexão de gratidão? Porque se nós não estivermos bem com Deus, nós não estaremos bem conosco mesmo, com a vida, com nossos familiares, com os nossos irmãos. Infelizmente, muitas pessoas não vivem uma vida extraordinária, porque elas relativizam os princípios que regem a vida. Tem nada a ver. Algumas pessoas vivem como aquele bichinho chamado camaleão. Dependendo do ambiente, ele muda de cor. Isso é uma vida pautada com princípios? Vamos lá, vamos ver 3 princípios que nós precisamos para viver uma vida extraordinária. O primeiro, do eu. Elimine a preguiça da sua vida. Ô pastor, pelo amor, como assim? Está me chamando de preguiçoso? Não, estou falando só para você não deixar a preguiça te acompanhar. Amém? Posso ouvir um amém? Tá? Estou chamando ninguém de preguiçoso não, só estou dizendo para você viver uma vida extraordinária, deixa a preguiça muito longe de você. Vamos ver Provérbios 6, versículos 9 ao 11. Diz assim a palavra: até quando você vai ficar deitado preguiçoso? Quando se levantará do seu sono, tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar? A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade lhe virá como um homem armado. Me chamou a atenção nesse texto: a sua pobreza o surpreenderá. Você percebe que tem gente que não consegue subir, crescer na vida? Por quê? Porque às vezes ele está colaborando com esse mal, quebrando um princípio. E o meu desejo aqui é para que você abra os seus olhos e evite esse mal na sua vida. E aí a gente pergunta assim: mas né, preguiça e tal. E aí vamos entender preguiça também. Quanto tempo a gente perde com coisas sem importância? Hoje nós temos um ladrão na nossa vida que é celular. Eu não sei, no iPhone tem um aplicativo, que já está bem na cara do gol, que você olha quanto tempo você está usando o celular e nas redes, em cada aplicativo. Não sei se o seu celular tem essa função aí, mas é assustador. Fala assim: nossa, nem entrei no celular hoje. Aí você vai lá e confere e fala assim: eu fiquei esse tempo aqui nesse negócio. Você já percebeu quanto tempo você perde no WhatsApp num dia? E assim, eu estou falando perder porque às vezes a gente perde mesmo. Quem ficou em pânico naquela segunda-feira que não teve WhatsApp funcionando no mundo inteiro?
né? Primeiro que, lógico, levou um tempo para entender que não estava funcionando, né? Levou tempo? Leva tempo, né? Porque você fala assim, nossa, meu WhatsApp está muito lento hoje. E aí, naquele momento, eu percebi que eu fiz isso várias vezes. Entrava, tentava atualizar, saía. Daqui a pouquinho entrava de novo, está muito quieto o celular. Entrava, mexia. Quem fez isso? Só ali foi 1 hora mais ou menos, né? Para entender. Aí eu fui no Twitter, o WhatsApp caiu no mundo inteiro. Falei, então está explicado. E aquele resto de dia, ficamos sem. Ele voltou acho que à noite. Como é que foi esse dia? Benção. Paz absoluta. Quem sentiu paz? Alegria, fruto do Espírito fluindo. Por quê? Porque a gente ficou livre desse negócio por um período. Lógico que quem trabalha com ele perdeu dinheiro e deve ter ficado muito bravo. Mas faz parte. E aí eu volto aqui para a questão da preguiça, né? Quanto tempo a gente perde, gasta do nosso tempo com coisas que não vão produzir nada. A preguiça pode levar a pessoa à destruição. E aí nós precisamos entender que para eu viver uma vida extraordinária, eu preciso fazer o que é certo e remir o tempo, ganhar tempo. Amém? E aí, eu posso usar o meu tempo para fazer coisas que trazem crescimento. E aqui fica uma dica, né? Quantas vezes a gente passa, às vezes, quanto tempo a gente perde, às vezes, com coisa que não acrescenta nada, sendo que eu posso usar a mesma rede social, entrar lá no YouTube, já falei isso muitas vezes, vê lá como é que faz para ganhar dinheiro, vê lá como é que faz para dar um up na carreira. Mas às vezes o mundo agitado das fofocas chama mais atenção. Poderia ter feito um curso online, poderia ter feito, ter assistido uma palestra interessante, mas eu acabo às vezes perdendo com coisa que não agrega. E aí eu quero perguntar para você, como você tem usado o seu tempo? Para ter uma vida extraordinária, essa pergunta ela é muito importante. Como eu tenho usado o meu tempo? Em relação à sua própria saúde, quanto você tem observado o que precisa ser feito na sua saúde? Será que por preguiça eu não diminuí o meu tempo de leitura da Bíblia? E olha que a gente tem falado aqui sobre leitura da Bíblia, hein? Leitura da Bíblia. E a leitura da Bíblia é um negócio tão impressionante. Domingo eu citei um pouquinho aqui do Jacó, né? Citei muito breve o Jacó. Na segunda-feira eu estou no meu plano de leitura diário da Bíblia. Eu me deparo com a história do Jacó, de novo, né? Já li um monte de vezes. E aí me chamou muito a atenção. Eu vou preparar uma mensagem só sobre o Jacó. Quando ele foi conversar com o tio dele, o Labão, lá no Gênesis capítulo 31. Eu pirei naquela hora e falei assim, nossa Deus, esse negócio está aqui. Quando Jacó foi conversar com o Labão, falou assim, peraí, o Labão estava todo estressado com ele, né? Peraí, eu dediquei 20 anos da minha vida para você. Trabalhei 14 anos para ter as 2 filhas. Na verdade você me enganou, né? Porque eu tinha que ter casado com a Raquel, com a bonita. Você me deu a Leia, a feinha. Mas eu tive que ficar. Gente, ele trabalhou 14 anos só por causa das 2 esposas. Porque trabalhou 7 para uma e teve que trabalhar mais 7 para ter a outra. E ele disse assim, e os últimos 6 anos, Deus me abençoou. Mesmo trabalhando para você. Esse texto me deixou muito impressionado. Jacó foi confrontar o Labão. E o que me chamou a atenção nesse texto foi o tempo. Foram 20 anos, gente. Pensa nos seus últimos 20 anos aí, vocês que são 20 anos. Pensa nos seus últimos 20. Agora, associa isso com Jacó. Jacó falou assim, trabalhei 14 anos para ter as filhas e mais 6 anos para você. Nesse tempo, você mudou meu salário 10 vezes. Nesse tempo, você nunca matou um cabrito para comer comigo. Quando morria uma ovelha do rebanho, eu tinha que pagar.
Se morresse uma cria, eu pagava. Se um animal matasse uma cria no meio do pasto, eu pagava. Você me arrebentou durante esses 20 anos, mas Deus, o Deus do meu pai, estava comigo. Então eu não perdi os 20 anos, porque Deus estava comigo e me abençoou. Para você ter uma vida extraordinária, peça para Deus participar do seu tempo. Peça para Deus estar com você o tempo todo. E se dedique a ter uma vida com tempo mais precioso e mais produtivo. Segundo princípio para nós termos uma vida extraordinária: vença a insatisfação e a ingratidão. Gente, isso daqui é muito sério. O que tem de gente nesse planeta ingrato é brinquedo não. Hoje eu estava conversando com um pastor e ele foi falando para mim de uma pessoa que ele ajudou muito, e a pessoa simplesmente virou as costas para ele e saiu falando mal. Eu falei, bem-vindo ao mundo pastoral. Gente ingrata. Pessoa, quando ela chega estrupiada. Aí você, como pastor, vai lá, tira os carrapichos, passa escova na lã, cuida. Depois essa pessoa sai. Olha o que a palavra diz no Salmo 103:2. Bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma de suas bênçãos. Vamos lá, quantos aqui têm sido abençoados por Deus? Vou falar uma coisa que eu já falei um zilhão de vezes aqui. Só de nós estarmos aqui hoje à noite já é para a gente dizer assim: ó Deus, obrigado por tudo mesmo, o Senhor é bom demais comigo. Amém? Mas aqui o salmista está dizendo: bendiga ao Senhor a minha alma, não se esqueça de nenhuma das suas bênçãos. A insatisfação, a ingratidão são vícios emocionais. Faz a pessoa continuar insatisfeita e aquilo vira um ciclo que não acaba nunca. Ingratidão leva a ingratidão, que leva a outra ingratidão e tira a afeição das pessoas. E estou falando aqui a respeito de insatisfação e ingratidão. Quando a pessoa ela é muito insatisfeita, ela é ingrata. Uma coisa leva a outra. Pessoas insatisfeitas não conseguem demonstrar gratidão. E aí não dá para ter vida extraordinária se eu não sou satisfeito e se eu não sou grato. Pessoas ingratas se sentem insatisfeitas e consequentemente serão ingratas com as pessoas, com Deus e com a vida. Salmo 136, versículo 1, a palavra do Senhor nos recomenda a dar graças a Ele o tempo todo. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Quer ter uma vida extraordinária? Seja grato e seja satisfeito. Satisfação gera satisfação, gratidão gera gratidão. Você já me ouviu falar aqui, né? Que a ingratidão é um negócio tão cruel, a insatisfação é tão cruel, que ao invés de eu agradecer a Deus aquilo que eu já tenho, eu fico pensando naquilo que eu não tenho e não consigo agradecer por aquilo que eu tenho. Exemplo bastante simples da gente entender. Eu quero um carro 0 quilômetro. Bem simples a gente entender. E eu tenho um carro hoje. Mas eu não consigo agradecer a Deus pelo meu carro. Porque eu estou pensando no outro, no novo. Então toda a minha atenção é naquele que eu vou comprar, Eu fico insatisfeito o tempo todo, não consigo agradecer. O que é que vocês acham que acontece? Aí eu vou lá e consigo comprar o carro novo, faço em 400 parcelas, vou lá e compro o carro novo. Quanto tempo leva para ficar insatisfeito com aquele carro novo? Pouco tempo, porque a montadora vai lançar um novo, mais novo ainda. E aquele meu novo que eu acabei de tirar da agência, daqui a pouquinho eu olho, passa outro e falo assim, ai não, eu quero aquele. Eu não consigo ser grato por aquilo que eu tenho. Quando eu sou grato por aquilo que eu já tenho, eu descanso o coração.
Eu não fico mais tenso. Você percebe quando você fica tenso? É quando você quer alguma coisa e não valoriza aquilo que já tem. Quem está entendendo? Se eu valorizar o que eu já tenho, eu vou curtir aquilo. Eu vou desfrutar daquilo. Agora eu não sou grato, eu fico só pensando naquele outro e esqueço de desfrutar daquilo que eu já tenho. Isso é profundo demais, parece simples, mas é muito profundo. Quando eu celebro a minha mesa posta, quando eu agradeço a Deus pelo alimento que eu tenho na minha casa, eu sou satisfeito com aquilo, eu sou grato por aquilo, eu descanso e Deus me leva para coisas maiores e melhores lá na frente. Pessoas insatisfeitas, elas são críticas o tempo todo. Pessoas insatisfeitas reclamam o tempo todo. E pessoas insatisfeitas sempre buscam culpados. Isso não é bom. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18 diz: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Deem graças, vamos traduzir isso, o tempo todo. Tem uma outra tradução que diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade do Pai. Dá graças, dá graças, seja satisfeito. E o último ponto, e o último princípio: seja uma pessoa persistente. Seja uma pessoa persistente. Dá vontade de desistir, muitas vezes dá vontade de desistir. Mas o que é que eu preciso fazer? Perseverar. A persistência é o caminho do êxito, disse, não sei se eu coloquei esse slide, o Charlie Chaplin. Mas vamos para Romanos 5, versículos 3 ao 5, que diz assim: não só, eu coloquei? Romanos? Aí. Romanos 5, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. O Espírito Santo na nossa vida faz toda a diferença. A tribulação é grande. E aqui Paulo fala uma coisa muito maluca: nos gloriamos nas tribulações. A gente agradece a Deus pelas tribulações. E quando a gente gloria a Deus, quando a gente agradece a Deus, quando a gente olha para frente, a palavra diz assim: porque sabemos que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, um caráter aprovado. O que é perseverar? Perseverar é a capacidade da pessoa lidar com seus próprios problemas, vencer os obstáculos, não ceder às pressões, seja qual for a situação. Você não para. Você segue em frente, você não desiste. E isso vai te levar para uma vida extraordinária. Amém? Persistir e continuar ao longo do caminho não é fácil. E muitos de nós têm muitos motivos para desistir. Você às vezes é atacado pelo medo, pelo sentimento de incapacidade, pela insegurança, pelas dúvidas. Desistir é quase sempre melhor, não é? Desiste, vai. Você não vai conseguir mesmo. E às vezes a gente acaba acreditando nisso. Às vezes você é tomado por um sentimento de desistir da sua família. Desiste da carreira. Desiste dos seus sonhos, é melhor desistir. Desiste de estudar, dá muito trabalho, desiste, para. Desista de ir para frente. Desista de ler um livro. Desista de fazer esse curso, desista. Mas você, em nome de Jesus, não vai parar. Porque embora você saiba que dá vontade de desistir, continuar vai te levar a viver uma vida extraordinária. E só quem vai viver uma vida extraordinária é quem vai
pautar a sua vida em princípios, pautar a sua vida na palavra de Deus. E eu queria que você ficasse em pé, eu quero orar junto com você, para que nós possamos verdadeiramente viver isso, viver uma vida extraordinária. A palavra de Deus diz em 2 Timóteo 2,12, se perseverarmos, com ele também reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Então, olha para Jesus. O que o autor aos Hebreus diz? Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Olha para ele. Estabelece sua vida sobre princípios, sobre valores importantes, e você vai viver uma vida extraordinária. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus, por saber que no teu projeto, no teu plano, o Senhor me fez para viver uma vida extraordinária. O Senhor me projetou para viver uma vida extraordinária. O Senhor me fez para que eu possa viver e dominar. E o Senhor Jesus resgatou isso, trouxe isso de volta para mim. Eu quero te agradecer, Deus. Quero que o Senhor me dê graça para eliminar toda preguiça, toda perda de tempo da minha vida. Deus, permita que eu possa compreender melhor a cada dia e praticar a satisfação e a gratidão. São importantes para as nossas vidas esses princípios. E também, Deus, que nós possamos perseverar. Aqui hoje à noite estão homens e mulheres que já receberam muitas propostas de Satanás, da sua própria mente, para desistir, para ser insatisfeito, para reclamar, para ser ingrato, mas eles olharam para o Senhor. E tua palavra diz que o princípio do temor, o princípio do Senhor é o temor, isso nos leva a uma vida de vitória. Nós vamos viver uma vida extraordinária, colocando nossas vidas, nossos sonhos, nossos corações diante do Senhor. Peço agora, Pai, levanta este homem, levanta esta mulher. Não vamos desistir, nós não vamos parar de maneira nenhuma. Obrigado, Deus, por essa palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero encerrar contando um testemunho que eu ouvi hoje que me impactou muito. Esse testemunho é recente. Um médico, ele estava com a filha na UTI, um médico estava com a filha na UTI, e todo o cenário da infecção, do quadro da menina, levavam a previsão e uma expectativa de morte. E esse médico foi para casa e no momento que ele estava voltando para o hospital, ele ia visitar a filha, depois ele ia voltar para o trabalho. Não era um médico cristão, mas ele se lembrou de Deus dentro do seu carro e disse assim: Deus, me socorre, me ajuda, me dá um sinal de que o Senhor existe e de que o Senhor pode fazer alguma coisa na minha vida. Ele tinha convivido com muitos cristãos e ele era uma capital aqui do Brasil e muitas faixas na avenida, o semáforo fechou e uma das faixas abriu e começou os carros a irem, ele mudou de faixa. Quando ele embocou, o sinal fechou, ele parou bem na faixa de pedestre. Ele tinha acabado de orar dentro do carro, pedindo: Deus, fala comigo. E aí ele disse que quando ele parou no semáforo, ele olhou para frente, tinha um grupo de jovens fazendo evangelismo, usando cartazes. Olha como Deus faz. Ele tinha acabado de fazer oração: Deus, fala comigo, se manifesta para mim. E aí um dos jovens estava segurando um cartaz escrito: não desista, tudo vai acabar bem. Uma frase nem muito evangelística mas é o que estava escrito naquela faixa.
E ele disse assim: Deus, o senhor está falando comigo? Olha o relacionamento desse cara com Deus. O senhor está falando comigo? O semáforo abriu, ele foi embora. Quando chegou no hospital, sobrenaturalmente, a filha estava reagindo aos tratamentos das últimas horas de maneira sobrenatural. E naquela semana a moça teve alta, saiu da UTI, foi para o quarto, teve alta e foi para casa. Só porque alguém segurando uma faixinha escrito não desista, tudo vai acabar bem. Talvez essa palavra seja para você agora que está me ouvindo, você que está aqui. Não desista. Deus te criou para viver uma vida extraordinária. E o que Ele tem para você é isso, uma vida extraordinária. Amém? Guarde essa palavra no teu coração. Essa palavra é para você. Você vai viver uma vida extraordinária em nome de Jesus. Amém?